Tudo bem, Duda? Boa tarde, viu? Você tá bom? Bem, graças a Deus. É uma satisfação poder estar aqui outra vez com você e com os nossos telespectadores e participar desse bate-papo gostoso. Claro. E você é uma pessoa histórica, claro que você está novo ainda. Ô, Duda, obrigado. Não quer mais nenhum cargo político, mas poderia ter ainda. Mas você é um cara que participou durante décadas da vida pública nacional, estadual e pode realmente traçar os parâmetros do que você viu, do que está acontecendo. Eu queria começar fazendo essa pergunta para você. Por que você acha que o governo da Dilma vai terminar desse jeito, Tirei? Eu gostaria de achar outra coisa, né, Duda? Eu tenho a impressão, Duda, que o segundo mandato da Dilma, ela se perdeu logo no final do primeiro mandato. Ela se perdeu. Quando as eleições estavam, né, começando a acontecer a campanha para a reeleição. Então eu acho que ela foi se perdendo e nós agora hoje vivemos um quadro seríssimo, né? Seríssimo, seríssimo. Eu acho que neste momento é preciso separar algumas coisas. Uma coisa é a Lava Jato, que vem apurando a corrupção existente do país, em particular ou principalmente ou quase que focada, né, na Petrobras, grande empresa nacional, e que se vem essa corrupção lá de trás, ela veio se agravando durante o tempo, né? Ela veio se institucionalizando. Então, isto é uma coisa que precisa ser apurada, precisa aprofundar, precisa botar o pessoal na cadeia, quem é culpado, e já tem aí muitos empresários na cadeia, políticos na cadeia, né, com mandato, sem mandato, né? Você está vivendo hoje um período assim, certo? Isto precisa ser mantido. O outro ponto é a administração da Dilma e do PT à frente do governo da União, né? Então nós temos o Estado, né, e temos a União. O Estado é o Brasil, é a instituição brasileira, é a federação, né, que precisa ser preservada nas conquistas que já teve. Soberania, democracia, uma série de coisas, né? E a União precisa ser reformada, né, no que tange principalmente o poder executivo, né, e, na sequência, poder legislativo, que também está comprometido com uma série de coisas, afinal de contas não são só membros do poder executivo que estão sendo acusados na Lava Jato, pelo contrário, vários do poder legislativo também estão sendo acusados, né? Então é preciso separar estas duas coisas. No que diz respeito ao governo em si, a gente tem esse quadro que levou o país a uma estagnação, pelo contrário, estagnação não, né? A uma regressão, né, no campo da economia, certo? E é preciso que isso seja retomado. O processo de impeachment é a melhor forma de poder fazer isso? Aí tem uma discussão, né, de um ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Né? Do ponto de vista jurídico, você tem uma série de pronunciamentos de juristas, né, de renome, compromissados com lutas democráticas, com uma série de coisas, né, contra o impeachment. Você tem, por outro lado, alguns juristas, também de renome, tudo, a favor do impeachment. Aí vai aquela velha frase que o cidadão chegou no escritório do advogado, contou uma história, ele falou: o senhor quer um parecer a favor ou o senhor quer um parecer contra? O senhor diga o que o senhor quer e eu vou fazer. Claro. Né? Então você tem mais ou menos esse quadro aí na área jurídica. Né? E na área política você tem a difícil relação que o governo da Dilma teve com o poder legislativo. Difícil,
difícil. Né? A presidente Dilma não é uma pessoa de trato fácil, não é. E tanto é que o Lula, durante um certo período, se afastou. E eu acho que isto contribuiu para agravar, né, este mau relacionamento que ela tem com o poder legislativo. E talvez seja esse poder legislativo envolvido na política, não na área jurídica, que vai ser determinante para o resultado que terá aí a votação na Câmara na próximo domingo. Fala sobre a economia, Tidei. Como é que você, que é um engenheiro, constrói, trabalha com a filha que é empresária e uma brilhante empresária, como é que você vê a economia e aonde vai parar essa economia se não tiver alguma atitude, surgir algum coelho da cartola? Quer dizer, aonde vai parar isso? Qual a sua previsão sobre uma economia que, no meu modo de entender, está paralisando? Dia a dia, hoje está pior que ontem e assim por diante. Exatamente. Nós conversávamos aqui e eu dizia que a minha esperança era que nós já tivéssemos chegado ao fundo do poço, né? Ontem, com a manifestação do FMI, dizendo, olha, não sabemos se a queda do PIB no Brasil é só em função dos preços das commodities, que o Brasil sempre foi favorecido pelo preço das commodities, ou é o problema da crise política lá e tal. Então nós achamos que o Brasil esse ano vai cair 3,8%, né? E o ano que vem vai ser 0%. Aí você respira aliviado, pô, então o ano que vem nós não vamos cair mais. Isso é um absurdo. É um absurdo você se conformar com o pior, não é verdade? Então, eu acredito que a economia acabou entrando num processo que contribui, essas duas coisas que foram ditas aí, a situação econômica internacional e o quadro político nacional. E o quadro político nacional com reflexo na economia. Contaminou a economia. Contaminou. Porque não tem ninguém em sã consciência que vai investir numa situação em que não tem perspectiva de retorno, né? Outro dia, numa aula de direito comercial, direito empresarial, então, o professor, que é um desembargador, disse o seguinte: comércio é lucro. Aquilo me chocou, assim, porque ele foi muito duro, sabe? Falou, comércio é lucro. Eu, depois da aula, falei, professor, é um professor que é desembargador, eu conhecia ele de Lins, quando ele era advogado em Lins. E eu era estudante de engenharia lá. E eu falei, professor, mas o comércio, eu te dei. Você acha que o que é o comércio? Vem lá dos fenícios, claro. Vem lá, todo mundo quer investir o dinheiro e quer ter o seu lucro, não é assim como... Eu falei, que o senhor foi muito duro. Ele falou, não, eu talvez tenha dito, né, de uma forma que você pensou que fosse um capitalismo selvagem, pela violência com que eu falei lucro. Ele falou, não, mas tem que ter lucro, não pode ter. Claro. Então eu vejo assim a economia, quer dizer, ninguém vai investir num quadro onde a perspectiva de lucro, de retorno, ou pode não ter o retorno agora, mas tem um retorno futuro, né? Então é um investimento, né? O cidadão vai fazer esse aporte de recursos. Não vai fazer, né? Então, enquanto não tiver a solução política do país, a economia vai continuar sofrendo o reflexo, né, desta situação de incerteza na área política. Eu vou querer que você fale agora da corrupção que você viu durante toda a tua vida de deputado, prefeito, e a corrupção de hoje. Quer dizer, na minha cabeça, que sempre acompanhei política nos bastidores, nunca pertencia a partido nenhum, a corrupção de antigamente, que eu enxergo, era dinheiro para campanha, principalmente papel para rodar santinho, para ajudar a pagar propaganda na TV, entendeu? E eu nunca vi passar disso, quer dizer, eu não me lembro de história de político de antigamente
de botar dinheiro no bolso. O dinheiro era para a campanha. A não ser o Maluf, com aquelas coisas, mas o Maluf acabou de ser condenado por causa de 3 milhões de dólares. Então eu quero que você compara aquela corrupção que você, como um político atuante, via acontecer nos bastidores, até dinheiro de campanha era uma coisa... Está errado, mas todo mundo fazia. Não é isso, né? Era aceitável. Era aceitável, né? Com a corrupção que está hoje aí, que, na minha ótica, quebrou o país. Duda, só para abrir um parênteses, negócio do Maluf. Ainda nós vamos saber por que ele saiu da lista da Interpol. É viu? verdade, é verdade, é verdade. Saiu da lista da Interpol, era contra o impeachment, virou a favor do impeachment, então nós precisamos aguardar um pouco. Mas com relação à corrupção, você vem num processo que é lá de trás. Né? Pode o cara falar assim, não, é da época de Pedro Álvares Cabral, quando da época chegou do Adhemar, aqui, pelo menos, da época na minha do Adhemar, cabeça, né? Olha e tal, essas coisas todas, né? Mas agora a coisa ficou institucionalizada. Endemia mesmo. Você pegou uma empresa como a Petrobras, né? E aí não se salva o Correio, não se salva outras empresas, BNDES. você entendeu? A nível estadual, às vezes a companhia de trens, aí, CPTM, não sei o quê, você vê agora o negócio da merenda escolar. Quer dizer, tudo no Brasil ficou mais ou menos fácil você ter vamos dizer assim, atos de corrupção, não é verdade? E o símbolo dessa coisa toda acabou sendo a Petrobras, que é uma grande empresa e que as coisas lá não eram de mil, de milhão, é de bilhão, não é verdade? Quer dizer, quando você vê que o diretor da Petrobras, que foi pego logo no começo, né? Roberto alguma coisa, né? Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu devolvo 120 milhões. Pô, mas você nem foi pendurado no pau de arara, cara, e já está devolvendo 120 milhões? Então imagina quanto que este cara, era ele, né? Pegou. Não, parece que já receberam 4 bilhões de volta já. Então você pega, né, o envolvimento político e o envolvimento com estas pessoas, esses agentes que acabaram se enriquecendo, né? Fulano de tal, aquele que tem um olho para cima, não sei. Cerveró. O Cerveró devolveu também alguma coisa acima de 100 milhões dele, Cerveró. Quanto que ele passou para o PT, quanto que ele passava para outro partido no passado, nós só vamos saber daqui a algum tempo. Daqui a uns 20 anos. Só daqui a algum tempo, exatamente. Agora, realmente nós precisamos aprofundar isto. Né? Eu não tenho sonho de que possa você viver numa sociedade em que o cidadão, ao ser multado pelo guarda de trânsito, não ofereça lá um cafezinho para o guarda de trânsito. Não, eu acho que vai ter gente assim, né? Mas não pode ser um número expressivo na sociedade. Tem que ser um número, quanto menor, melhor para a sociedade. Então, nós chegamos num ponto que a corrupção, né? E eu quero lembrar aqui uma coisa interessante. Recentemente, embora a mídia não tenha, a grande mídia, né, não tenha repisado nisso, apareceu um cidadão aí não é da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e disse, olha, nós nunca tivemos liberdade como temos agora para investigar. Né? Talvez a bronca do Lula com relação ao Cardoso, que era ministro, era isso. Porque o Cardoso deixou o barco correr. Né? A Dilma deixou o barco correr, né? E o Ministério Público Federal aprofundou as investigações, né? A Polícia Federal foi braço importante nisso. E aparece aí o juiz Sérgio Moro, né? Grande herói, e eu acho que não pode ser colocado desta forma, né? Ele não é o herói, não, ele cumpriu aquilo que apareceu na mão dele através do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, né? Então, é preciso que você monte este quadro dessa forma. Existem erros nessa... Existe, né? O Moro, o juiz Moro, acabou vazando informações, libera coisas, né? Passou a ser
quase que um torcedor da cassação da Dilma, de colocar o PT nas cordas. Isso não pode. Isso não pode. Então, você tem estas coisas. Mas no frigir dos ovos, né, você tem uma situação em que se apura a corrupção. O processo de cassação é legítimo? Tem discussão. Tem discussão. Eu vivi o período do Collor. Eu votei a cassação do Collor. Né? Eu tenho a impressão que naquela época você não tinha este quadro todo que você tem. O Collor não tinha partido, o Collor era candidato de si mesmo, com o apoio da Rede Globo, caçador de marajás, né? Apoio de algumas revistas semanais, se derrotou o Lula num programa de televisão que pesou muito na decisão da população, manipulado nos cortes pela Rede Globo, né? E o Collor, então, eleito presidente, foi comemorar nas Ilhas Seychelles, né, o primeiro bilhão que eles arrecadaram, né, que o PC Farias arrecadou, que era o braço achacador do Collor. Né? E foi comemorar o segundo bilhão, né, em Paris. Mas é importante dizer o seguinte, quer dizer, os dinheiros que o PC Faria arrecadou era dinheiro de campanha. Então, né, e não tem nem comparação os números com os números de hoje. Não, escuta só. E foi comemorar o segundo bilhão, né, com a participação do Renan Calheiros, que saiu do PMDB para se aliar ao Collor, que era de Alagoas, era a República de Alagoas. Foram em Paris. Então você tinha este quadro, a cassação do Collor. Não tinha ninguém para defender o Collor, a não ser o ACM. Não tinha partido, você colocou bem, não tinha partido. A não ser o ACM e o Luiz Eduardo Magalhães, que eu tenho essa figura dele falando no microfone a favor do Collor e ninguém junto com ele. Ninguém. Né? Então, agora você tem uma presidente que tem um partido, embora o partido possa não gostar dela, mas tem um partido. Você tem o PS, você tem o PCdoB, você tem o PDT, você tem um conjunto. Né? Eu não sei se eles vão segurar a peteca. Eu acho difícil. Acho difícil pelo que eu estou vendo. Você acredita que o impeachment deve sair? A marcha dos acontecimentos está levando para isso. Né? Se sobreviver, vai sobreviver com uma margem pequena. Pode ser que o pessoal não reúna 342. Vamos admitir que vai sobreviver. Como é que fica o dia seguinte? Claro. O dia seguinte. Como é que eles não têm credibilidade nenhuma mais. Este processo, eu acho que se vier sobreviver na Câmara, vai acabar indo para o Tribunal Superior Eleitoral a decisão sobre a chapa. Sobre a chapa. Então você tem neste processo também o day after, o dia seguinte das coisas. Se for cassada Dilma, você tem um day after. Se for para o Tribunal Superior Eleitoral, você tem outro day after, né? Que envolve, por exemplo, se cassar a chapa no tribunal, não for cassada na Câmara e acabar indo para o tribunal, não é cassada na Câmara, é autorizada a abertura de processo no Senado. O Senado não vai segurar a peteca. Não vai. O Renan Calheiros não vai segurar a peteca. Você entendeu? Então, você terá este quadro assim. Né? E aí a coisa vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Na sua opinião, o ideal seriam novas eleições? Eu acho que seria aquilo que a população está querendo. Né? Porque quando você vê o último Datafolha, né, que foi noticiado, mas não foi mastigado, não foi ruminado, porque os dados não interessavam, né? A Dilma, que tinha uma rejeição de 69, caiu para 61. Por quê? Porque foi para a rua, né? Os grupos que apoiam a Dilma. 69 e 61 é erro estatístico. Mas não é. Mas teve isso aí. E os petistas comemoram o Lula com 19%. 20%. O Lula com 19%. O Lula era 70%, 80%, meu Deus do céu. Duda, num país que não tem gente, não tem candidato, não tem nada, um nego com 19%,
né? Você pega lá o Peru, tá a filha do Fujimori, que foi um ditador sanguinário, tá para ganhar a eleição. Vai ganhar. Né? Estas coisas da América Latina. O que você acha que o PT achava? Que eis não iam sair do poder nunca? Eu achava que eles achavam acreditaram na frase... Pode fazer o que eu quiser. Na frase do Sérgio, né? Do PSDB, igual que dizia... a Revolução que achava anos. que ia ficar 100 anos no país, né? Exatamente. Você sabe que o poder engana, né? Do cidadão acha que é eterno. Então, Ulisses Guimarães falava assim, o poder... não é eterno, mas é afrodisíaco. Então, realmente o poder inebria e as pessoas acabam não tendo noção que um dia acaba, né? Então você precisa ter hoje... O quadro hoje no Brasil é extremamente divisível, né? Você não se preocupa com o que pode acontecer se ocorrer... sim ou não a cassação? Não, eu acho o seguinte, eu vejo muito, a gente recebe muito WhatsApp, muitas essas coisas aí. Olha, vai ter revolução, o general não sei o que falou isso, fulano de tal, porque agora o PT vai tomar o poder, comprou armas por Cuba, essas coisas. O exército boliviano vai invadir. Então, eu acho que não vai acontecer nada disso, nada, você não vai ter. Eu estou tremendamente preocupado com qualquer que seja o resultado. Não vai ter nada. A Constituição será cumprida direitinho, né? Fora aí essas interpretações meio marotas que você tem para cá para lá, mas no cerne da Constituição vai ser cumprida. Os militares não vão se envolver, nada disso, e você tem que levantar todo dia às 5 da manhã, 6 horas para trabalhar, pagar suas contas, porque ninguém vai pagar para você. Mas, segundo dizem, esses movimentos que apoiam o governo, tem 600 mil pessoas ligadas ao governo, com salários aí de 8, 10, 5. Se esse povo perder isso, vai ficar quieto? Duda, uma parte dessas, a maioria é pelo dinheiro, não é isso? Claro. E o outro que entrar, você acha que vai fazer o quê? Não, mas aí pode fazer e pode não fazer. Não vai fazer nada, Duda. Duda, não vai fazer. Você acha que não vai tirar ninguém de cargo nenhum? Não vai acabar a Bolsa Família, não vai acabar... Você conhece os bastidores não melhor vai do que acabar, Não, a Bolsa Duda. Família não pode acabar mesmo, claro. Não vai acabar. Mas não é a Bolsa Família o problema. Duda, o cara ganha 700 reais por mês na Bolsa Família. Não vai acabar se mudar o governo. Aí tem mulher de fulano ganhando 8 mil, 12 mil, 15 mil. Se mudar o governo, vai mudar a parte de cima das coisas, né? A política maior. Essa política terceiro, quarto menor, escalão continua igual. Continua, eles vão ter Bolsa Família, vai ter isso, vai ter aquilo, porque não dá para você mexer com a população que já está... O cara que ganha 880 reais... Então, para mim, você está falando assim, com a minha experiência, o Brasil não tem saída. Tem. Não, mas o que você está falando, se não mudar, não vai... O que dei? Eles gastaram muito mais tem saída. Do que o país arrecada. Duda, o Brasil é um país rico, Duda. Mas só que está devendo, paralisou a economia, entendeu? Duda, está paralisado porque não tem perspectiva nesse quadro político. Esse quadro político não tem perspectiva. Vamos ver o telespectador aqui, vamos ver. É Nila do centro de Bauru. Eu quero dizer para o Tidei que gostaria de ver ele na política. Eu nunca esqueço. Tidei é o melhor para Bauru. Aqui. Um abraço para o Tidei e para o Duda. É Mila? Mila, obrigado, Mila. Para você também um abração. Luiz Carlos dos Altos da cidade. Tidei, você é de uma geração de políticos que faziam alianças em nome da cidade e não por interesses pessoais. Por esse motivo, hoje estou enganjado em 2 campanhas. A primeira é fora Dilma e a segunda volta Tidei. Quem é Luiz Carlos? Luiz Carlos. Ô, Luiz Carlos, alegria saber que você guarda essas boas lembranças do tempo que tinha ideologia, que os interesses coletivos estavam acima do interesse particular das pessoas.
Boa tarde. Adorei a entrevista com o secretário de Agricultura e Abastecimento, senhor Arnaldo Jardim. E assim como Faria Neto teve aula de futebol com o professor Duda, eu tenho a honra de me ter formado em técnica em publicidade no Prevê Objetivo na década de 90. Também me formei em tecnologia e em gestão de marketing de varejo. E agora tenho constantes aulas de política com o professor Duda. Ah, é Horácio Giacomini de Duartino. Eu confesso que eu dei aula de futebol para o Faria, mas ele não aprendeu nada, viu? Não, continuou ruim do mesmo jeito. E até que ele está falando no Arnaldo, o Arnaldo se licenciou na secretaria para ir votar a favor do impeachment. Porque o Milton Monte, que estava indeciso até agora, indeciso ou esperando o momento propício, né? Eu acho que estava esperando o partido se pronunciar. Né? Também se pronunciou a favor do impeachment. O Arnaldo, eu tenho a impressão, porque o Arnaldo acaba assumindo no lugar do Roberto Freire. Né? Eu acho que o Arnaldo queria participar da história, né? De votar o impeachment, coisa que lá atrás ele não teve oportunidade com relação ao Collor, porque sempre é uma digamos assim, é um registro da história, da sua atuação política, né, num fato tão relevante como esse. O Henrique do Jardim América. Tidei, gostaria que o senhor se posicionasse a respeito da corrupção do governo Alckmin no estado de São Paulo. Quem é? Henrique. Henrique, nós já estávamos falando aqui, né, e acabamos passando rapidamente por relação, nessa questão estadual, né? Por exemplo, a CPTM, que é ligada ao Estado, está envolvida. Não é só do Alckmin, vem lá do tempo do Serra, governador, tem um processo longo, né? O judiciário paulista também dormitou um pouco nessas coisas, porque buscava informação disso, daquilo, né? Então tem casos de corrupção no governo do Estado, né? Acredito que não envolva o governador Alckmin, mas tem esse negócio da merenda escolar, do suco de laranja aí, que acaba envolvendo também o presidente da Assembleia atual, que é o Fernando Capês, que é promotor público, né, procurador do Estado ou promotor público. Né? Então, nós temos todos esses quadros envolvidos em corrupção, independentemente de partido político. Né? Esta parte chegou próxima ao governador, ali na casa civil dele, o Edson Aparecido acabou envolvido, né, e acabou saindo, tem lá o monotrilho, então tem uma série de casos que eu acredito que aqui em São Paulo estão sendo menos focados pela mídia em função do quadro nacional. Então acaba perdendo espaço, né, nesta situação que nós vivemos. Mas o governador está aí para tomar as providências, esperamos que ele tome as providências corretas para sanar, né, esses problemas de corrupção que estão rondando. É para mostrar que ele não está envolvido, né? Exatamente. Agora o Edson Aparecido, ele começou com o Serjão lá atrás, né? Foi, mano. Toda a corrupção lá de trás do PSDB tinha o Serjão por trás. O Serjão era muito ligado ao Fernando Henrique. Eu, quando o Tancredo estava assumindo, se me permite aí um parênteses, Duda, eu era vice-líder do PMDB e era vice-líder do Freitas Nobre. Freitas Nobre era o líder. E quando o Tancredo ganhou, havia muita reclamação da bancada paulista, porque o Montoro chegou e tomou todos os cargos de economia, indicando o João Sayad, indica isso, indica aquilo, né? E aí a bancada, mas o presidente, não sei o quê, o Tancredo com aquela habilidade, aquela coisa de mineiro, né, a experiência dele, não, espera aí, vocês vão indicar os cargos estaduais em São Paulo. Aí já tinha aquele que queria indicar o chefe da Receita Federal em São Paulo e tal, e isso tudo não, né, o Tancredo depois foi limpando, né? Não tem chefe da Receita, isso vocês vão indicar, né? Mas tinha deputado que queria indicar. E no meio disso, o Tancredo falou assim, vamos formar uma comissão para poder gerenciar essa distribuição.
E quem vai ser nomeado? O Tidei é vice-líder, ele tinha assim uma, né, como o Ulisses tinha por mim, ele tinha também uma simpatia, porque o irmão dele aqui foi diretor da Noroeste, o irmão do Tancredo. E quando surgiu a notícia de que iam mudar a Noroeste, a superintendência para o Mato Grosso, porque lá tinha sido eleito o governador do Mato Grosso do PMDB, o Wilson Martins, eu fui nele e ele falou, Tidei, eu vou contar uma história para você. E aí me contou a história que em 52 ele veio aqui, que o irmão dele era diretor da Noroeste. E isso fez a gente ter uma certa relação. Ele então, nesse momento, dizia, olha, bota o Tidei na comissão, bota isso, e foi feita uma comissão. E esta comissão que coordenou a distribuição dos cargos federais, tinha isso, tinha aquilo, eu falei, olha, eu vou ficar com os cargos lá de Bauru, eu sou de lá, eu quero indicar um ou outro, né? E aí sobrou para mim uma tal de Alcobraz, que era lá em Minas, porque cabia tantas indicações para isso. E eu aí não indiquei ninguém para Alcobraz, aí recebo um telefonema do Fernando Henrique. Tidei, eu queria conversar com você sobre aquela empresa assim, em Minas Gerais e tal, você tem interesse? Fernando, não tenho interesse. Você não quer conversar comigo a respeito? Eu te dou 3 cargos em São Paulo e você me dá esse. Não quero cargo nenhum em São Paulo. O que é que você quer? É que o Serjão fez o projeto para essa Alcobraz, no tempo que ele tinha empresa de projeto, e interessa. Eu vou indicar o Serjão para cuidar disso. Pode indicar, Fernando. O Fernando Henrique indicou o Serjão para cuidar da Alcobraz e sei lá quais os interesses. O Serjão ainda não era uma eminência parda ainda nessa época. O Serjão ajudava o Fernando Henrique nas campanhas, né? Ajudava. E o Serjão era uma pessoa, era um engenheiro, o Serjão era engenheiro, tinha uma visão grande, mas era muito ligeiro nos negócios. Muito ligeiro. Dinheiro de campanha do PSDB lá atrás era ele na mão fazia, dele, né? na mão dele. Mas é o que eu falo, dinheiro de campanha nós sabemos que isso vem há décadas e décadas e décadas, né? O problema é o volume, né? Nós chegamos num ponto em que se institucionalizou isso. Né? Institucionalizou, então virou essa meleca toda. Dionísio Marques do Alto Paraíso. Tidei de Lima, você já foi prefeito e deputado federal. E o professor Duda, que é empresário na área de educação. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre as pessoas que estão contra o impeachment, sendo que o Lula foi o maior ladrão da história política brasileira. Roubou e a família dele inteira também. Como poder ficar a favor do PT diante desse quadro de corrupção e roubalheira? Ninguém fala nada. Gostaria da opinião de vocês. Como é que chama? Dionísio. Dionísio. Então, nós quando começamos aqui, nós colocamos separadamente, né, 2 coisas. Uma coisa era esta operação Lava Jato, que está aí, que tem levantado casos de corrupção e tem colocado gente na cadeia. E nós somos a favor disso. Bota quem for o responsável na cadeia, seja senador, deputado, seja presidente, ex-presidente, seja empresário, qualquer um que esteja compromissado, tenha este viés, desde que, dado o direito de defesa, dado o direito do contraditório, que isto é uma coisa sagrada nas democracias, né? Ele possa se defender, né? Ele possa apresentar suas provas, e aí se for preso, é preso, vai lá cumprir pena, como os outros cumprem por uma série de delitos, né? Então nós somos a favor disto, né? Agora, o caso do impeachment tem estas 2 coisas que nós colocamos, tem a parte jurídica e tem a parte política, né? Quem é contra o impeachment, às vezes é contra o governo do PT. A gente viu recentemente uma declaração de jornalistas no jornal da cidade. Vamos falar que a maioria eram jornalistas do Jornal da Cidade, se não todos, mas a maioria. Eles disseram, olha, nós somos críticos do governo do PT, né? Mas nós somos contra o impeachment por isso. São gente boa. São boa gente. Você vê uma série de pessoas muito boas, muito sérias, que são contra o impeachment por uma série de questões que não aquela de ajudar
a encobrir a roubalheira que nós tivemos até aí. O roubo foi, vou dar minha opinião rápido, o roubo foi uma coisa histórica, ele é considerado a maior corrupção da história do mundo, não é do Brasil, né? De um partido que achava que ia ficar 100 anos no poder. Eu acho que está na hora dele arrumar a mala e ir embora. Eu não quero entrar no lado jurídico, até porque não sou advogado. Você vê grandes juristas falando que não devia ser assim e grandes juristas falando que tem que ser assim. Então, não vou nem me meter. Agora, como empresário, se não cair fora, vai cair de podre. O dia depois, vai cair de podre, porque o país vai parar e nós vamos para situações piores do que está aí na minha ótica. Essa é a minha posição. O Zé Leme, foi candidato. Ele quer que você seja candidato a prefeito. Diz que todo mundo que veio aí, nenhum emplacou, que é a hora de você voltar. Zé Leme é boa figura, é uma pessoa que se interessa pela política. Muito. Né? Tem sempre se posicionado. Um abraço, Zé Leme. Aqui tem alguém fazendo uma pergunta sobre vale compra de Endurbe. Você me perdoa, faz amanhã que eu coloco a pergunta para quem estiver aqui, porque hoje o assunto é política contra o Idei de Lima, né? Diz que não está recebendo o vale compra, mas vamos só ler, ninguém vai responder. Eu queria saber sobre o vale compra da Endurbe para aposentados. Por que nós não estamos recebendo? Será que o prefeito que repassa o dinheiro para a Endurbe para eles não pagarem? Quem está falando é a Isalmi do Meridota. Está registrado. Rodrigo, paga o vale compra da Endurbe aí e para de dar calote em aposentado. Pronto, já dei o teu recado. Aqui vem, eu sou muito fã do Tidei. Ele me ajudou muito. Eu trabalhei durante 23 anos da Endurbe, é a mesma dona Isalmi. Enquanto estive lá, ele ajudou muito a gente. Obrigado, Tidei. Opa, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Opa, satisfação saber que você está firme aí na Endurbe ainda. Não é? Isso é muito bom. Tinha grana na época, né, Tidei? A gente administrou razoavelmente, claro, né? Tivemos todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, não tivemos problema nenhum. O Beto do Parquinho. Tidei, diante da conjuntura política atual, ainda vejo convergência sua a esta quadrilha petista. Desculpe, mas diz logo qual é a sua, Tidei. Quem é o Beto do Parquinho? Está fazendo realmente uma entrevista... Não, Duda... o Beto do Parquinho. É o Beto do Parquinho. Ele está dizendo que você está ensaboado em cima do muro, entendeu? Não estou ensaboado em cima do muro. É que eu tenho uma visão diferente pelo que eu leio muito, eu tenho contatos telefônicos com Brasília, com amigos, com isto, com aquilo, e a gente vai obtendo informações. Né? Eu não vejo assim como uma panaceia, né? Um negócio do outro mundo, você trocar o governo, no dia seguinte já vai resolver todos os problemas. Eu não acho isso, não. Não, mas ninguém vê isso. Não, então. Ninguém vê isso. Não acho isso. Não tenho apoio a PT, nada disso. Né? Não tenho. Hoje não tenho militância. Tenho uma militância política relativa. Mas né? o PT no PSB, vai sair todo mundo. Quem sabe o seu ressuscita o PT aqui em Bauru Estou no PSB, que é até contra, vai votar aí pelo impeachment né? Mas eu não tenho nada a ver, não. Viu, Beto? Fica tranquilo que eu tenho uma visão crítica das coisas. A Ellen da cidade universitária. Tidei, o senhor sabe alguma coisa a respeito do Chalita? Um grande abraço para você, Tidei. Chalita? Ellen, não tenho tido notícias do Chalita, não. Viu? Ele está com processos daquele ainda escândalo. Exato, Não, então, o Chalita estava aí se preparando para ser candidato a prefeito de São Paulo, né? A vice, se não me engano, ele está se preparando para ser candidato a vice numa chapa com o Haddad, né?
Que partido está o Chalita? Não, o Chalita estava no PMDB, né? Não, ele saiu. Saiu do PMDB e eu acho que está no PSD. Você está em que partido do Kassab. agora, você? Eu estou no PSB. PSB, né? PSB, que é o partido do vice-governador. Do vice-governador. Mas eu não tenho participado, não tenho tido participação. Você não tem atividade política. Né? Não tenho tido atividade política, nem partidária, nada. Hoje eu cuido das minhas netas, né? e procuro dar uma assistência à família. É funcionário da filha. E sou funcionário da minha filha. Vou entrar com uma reclamação trabalhista, porque ultimamente ela não tem pago nada. Nem vale compra, nem vale transporte. Aí que está a crise, né? A crise está, o escritório sentiu. Sentiu, né? Sentiu. Não tem quem não sentiu. Sentiu. Não tem. É todo dia. É isso que eu falo. É uma economia parando. Tem que ser feito alguma... Se vai solucionar, se vai resolver, se não vai... Eu penso diferente de você. Tem que tentar. E o que não pode é uma presidente que mentiu. A crise está aí há mais de 2 anos. Há mais de 2. E só admitiu depois que se elegeu. Pintava um Brasil maravilhoso, ia baixar a energia, ia baixar tudo. Não é isso, né? E no fim nós recebemos um país que era exatamente o que os concorrentes falavam que estava. Está quebrado. Não, pintava o Brasil como que se fosse a Noruega, a Suécia e etc. Se isso não é motivo de impeachment, então sei lá o que é. Duda. Por isso que eu acho que o TSE vai fazer o impeachment. Não, então, o TSE pode fazer negócio de contribuição de campanha. Claro. Mas não porque ela mentiu, de jeito nenhum. Se você mentir sob juramento, se você mentir sob juramento, você pode ser processado. Quer dizer que o político pode mentir. Não, todo mundo pode mentir. Né? Tanto é que está previsto na Constituição e nas leis penais, nas leis civis, que você pode faltar com a verdade quando é algo que vai te... Pode esconder as pedaladas, ficou 24 meses dando pedalada e o PT quer comparar com as pedaladas do Fernando Henrique, que deram um mês e já mandaram para Congresso. Duda, você tinha antigamente... deixa eu completar só o que eu estava falando. Você não precisa falar a verdade para não culpar a si mesmo, não é isso? Tem isto na lei. Não pode mentir. Tem isto na lei. Tem isso na lei. A outra coisa, Duda... Não, eu estou falando em campanha. Não, eu sei. A outra coisa, você tinha uma coisa no passado que era o ARO, antecipação da receita orçamentária. Você tinha esta figura. Né? Então, porque a receita é uma previsão. É uma previsão. Né? Aí começa o ano, você não recebe aquilo que você previu. Mas as despesas são reais. Você tem que pagar todo mês a folha. Mas 24 meses de pedalada é muito, Tidei. Então você tinha uma figura... Sem avisar o Congresso? Você tinha uma figura que era o ARO, antecipação da receita orçamentária, claro. Que você pegava nos bancos. De um ano para outro. Nos bancos, você pegava, depois você pagava, lógico. Né? E tal. Essa pedalada fiscal aconteceu várias vezes em vários governos e acontece nos governos estaduais até hoje. Agora, o Tribunal de Contas normatizou isso. No passado de um ano para trás, o Tribunal de Contas não normatizou. Não falou assim, olha, você só pode dar 2 pedaladas, você só pode dar a volta no quarteirão pedalando, você só pode ir a Piratininga pedalando, você não pode ir a Agudos. Não teve nada disto. Então, do ponto de vista moral, você pode estar certo. Do ponto de vista jurídico, não. Você entendeu? Este é um aspecto que acaba levando vários juristas... Mas o importante é o jurídico, né? Vários juristas, né, a se pronunciar dessa forma. É isso aí. Né? Eu não sou a favor de pedalada, não sou a favor de coisa nenhuma. Eu sou a favor que o país vá para frente. Você pedalou aqui como prefeito de Bauru? Não. ARO nós tivemos. Pagamos ARO.
de outros governos e pagamos nosso, e acredito que o governo que passou pagou nosso aro. Nas nossas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva, né? E eu peguei um pedaço que era... Você já pegou a lei de responsabilidade que era o dinheiro fiscal? velho. Não, né? Veio depois, né? Veio depois. Que era o dinheiro velho. Não, eu peguei a lei de responsabilidade fiscal. Eu peguei uma parte que era o dinheiro velho, que você arrecadava 1 bilhão, aí você punha no overnight, né, pagava isso com overnight, e depois eu peguei a fase do real. Então, teve um período, e foi um período difícil. Se adaptar a uma outra realidade, né? Você pegar a economia de uma prefeitura como a de Bauru e fazer ela se acertar numa mudança como nós tivemos do Cruzado Novo para o Real, da URV para o Real. Um amigo nosso está aqui, o Luiz Pegoraro. O Luiz Pegoraro, Luiz Pegoraro. Parabéns, Duda. Gostei de você ter chamado o Tidei. O Tidei é a história viva da política de Bauru. O testemunho dele é fundamental para Bauru e região. Ele precisa ter um programa para gravar, para contar toda a história da política que ele viveu. Tidei, um grande abraço para você. Pegoraro, é uma alegria muito grande ter notícias suas, viu? As suas pescarias são famosas. São famosas. Ele foi com o Dodô, não? Ele foi. Foi com o Dodô? Ele foi com o Castilho. Rodolfo Castilho. Rodolfo Castilho, o Dodô. Eles foram pescar no Alasca. É histórica. Olha, Pegoraro. Alasca, África. Pegoraro, você precisa escrever um Chile. livro sobre essa ida a uma pescaria no Alasca. Eu não sei como é que vocês sobreviveram. Você entendeu? Foram 2 vezes, não? Foram 2 vezes, né? 2 vezes. Então, mas é uma alegria saber sobre você, que você está firme aí. E nós realmente vivemos um período importante da vida do país, né? Um período onde tem muitos ensinamentos que os que hoje às vezes estão por lá não têm lembrança. E a gente lamenta. Para encerrar, se você fosse deputado, você votava a favor do impeachment ou contra o impeachment? Votava contra o impeachment. Contra o impeachment. Eu tenho uma visão jurídica. Hoje. A opinião talvez do se eu não fosse, Lima viu, Duda? que tem que continuar mesmo essa porcaria. Não é isso. Não, você acabou de não falar, é isso. Não é isso, é o que Duda. A população brasileira acha. Duda, o processo de impeachment do ponto de vista jurídico, que é o que eu analiso, né? E eu não sou advogado também, não, eu sou um mero acadêmico de nós direito. Temos 200 milhões de habitantes. Exatamente. Somos a 7ª população do mundo. Nós temos que ter responsabilidade com a população. Precisamos ter. E não é hora de fazer política, não é hora de nada. Eu acho que o país está quebrado e o pessoal que quebrou tem que entender. Pelo motivo A, B, C, D, pega o boné e vai embora. É a minha opinião. Agora coloca a sua para encerrar a entrevista. Não, Duda, eu agradeço muito a gente poder ter estado aqui com você mais uma vez, né? É um momento onde as ideias podem ser debatidas, né? Os posicionamentos, as colocações. E eu acho que o país não precisa ficar dividido, né? O país tem que passar do episódio, tem que se unir outra vez e tem que caminhar rumo a um futuro que a gente fala assim, o Brasil é o país do futuro. Já foi lá atrás, agora tem que ser o país do presente, né? E eu tenho a esperança que nós possamos ainda atingir isso, seja quem for, né? Se tiver que ser o Michel, ou se caçarem também a chapa, tiver que ter eleição, né? E for eleito uma outra pessoa, o país precisa seguir, né? A união faz parte do país. O Brasil é maior do que a União, que os estados, que os municípios. O país é o Estado. Essa é a grande verdade. Tidei, obrigado pela presença. Obrigado você, viu? Duda. Exatamente pelas suas palavras finais que eu acho que quem quebrou o país tem que cair fora, urgente. Não sei qual é a saída que nós vamos ter. Eu acho que o ideal seria novas eleições mesmo, esse é o ideal. Mas qualquer que seja o argumento A, B, C, D, E, F, G, H, quer dizer,
esse roubo é uma coisa absurda, a mentira foi demais, e esse pessoal achava que ia ficar 100 anos no poder, está na hora de arrumar a mala e cair fora. E quem entrar, o ideal seria novas eleições. Tchau.